Boa tarde a todos, companheiros do A Política Nua e Crua. Nós, essa semana, tivemos diversas atividades. Eu cheguei a gravar 3 programas extras em função da agenda que estava ocorrendo no Brasil. E que eu tinha muito interesse, a maioria do Brasil tinha interesse, das pessoas progressistas e tudo mais, tinham muito interesse em saber como é que ia se conduzir o debate e o julgamento do núcleo crucial do golpe de Estado que foi tentado em 8 de janeiro de 2023. O Supremo Tribunal levou em conta um período desde 2021 até 2023, onde discutiu profundamente uma série de crimes, a saber, que era tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Esses 5 crimes foram bastante discutidos pela primeira turma do STF, e por 4-1 se chegou à conclusão de que todos os participantes, todos os que estavam sendo processados, eram culpados pelos 5 crimes. E quem eram esses ocupantes dos cargos, que eram os processados? Jair Messias Bolsonaro, que é ex-presidente do Brasil, Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Almir Garnier, que é ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, que é ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Augusto Helena, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens da presidência e o delator, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. Essa quadrilha planejou durante anos e foi executando tarefas. Isso o Alexandre de Moraes mostrou muito bem, que ela veio num processo de execução contínua. Então, o Bolsonaro fez um discurso em 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista, por exemplo, em que ele ameaçava o Alexandre de Moraes, em que ele dizia que não ia seguir mais o Supremo Tribunal, que aí acabou também ameaçando o Supremo Tribunal Federal, porque numa democracia como a nossa, ela está apoiada em 3 grandes instituições: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Um presidente da República dizer que não vai aceitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal é uma coisa muito grave. É uma ruptura da estrutura que sustenta a democracia brasileira. Ele poderia, no máximo, querer discuti-las, mas nunca negar-se a fazer. Nunca negar-se e nunca ameaçar com a população um juiz que estava fazendo o seu papel. Né? E, nesse ponto, o Alexandre de Moraes foi muito técnico e muito corajoso. Porque ele não recebeu só ameaças do Bolsonaro. Ele recebeu ameaças da quadrilha toda, que instigou a população contra ele e contra o Supremo Tribunal. Ele sofreu sanções de países estrangeiros, porque tem um traidor do Brasil que está confabulando com o governo americano contra o Brasil, e aí atacou a economia nacional, e atacou também o próprio ministro Alexandre de Moraes, aplicando a lei Magnitsky, dizendo que ele estava indo contra os direitos humanos, contra as liberdades democráticas e tudo mais. Quem tem condições de falar contra liberdades democráticas, quem tem que falar contra a democracia, é o povo brasileiro.
Se houver alguma coisa de errado, somos nós aqui que vamos nos posicionarmos. Mas o grupo do Bolsonaro, esse grupo dessa quadrilha, nós não podemos esquecer que essa quadrilha teve como base, teve como origem, teve como formação, e aí é que eu defendo sempre que precisa rever a formação das Forças Armadas, que são necessárias na defesa do país, mas que são desnecessárias como fator de desestabilidade da democracia nacional, e que foi muito usada por esse grupo. Então, nós não podemos compactuar que que o Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o Figueiredo, eu não sei o que mais, digam que nós não estamos vivendo sob liberdade. Basta ver que todos nós temos hoje completa liberdade para falar e fazer o que quisermos, desde que não firamos a Constituição, que é a regra máxima da nação. Então, eu posso criticar o governo Lula, eu posso criticar o governo Bolsonaro, eu posso criticar o governo do Tarcísio, eu posso, porque eu tenho essa liberdade. Quem viveu o período da ditadura como eu vivi, sabe que nós não tínhamos esse direito. Sabe que naqueles tempos, escândalos como o do INSS estariam escondidos embaixo do tapete. E os ditadores de plantão iam se locupletar com tudo aquilo que eles conseguissem produzir de vantagens pessoais. Não se esqueçam da Ponte Rio-Niterói. O Andreasa ficou muito bem naquele processo, não só ele, como uma série de outros. E que todo esse processo de corrupção que acabou afetando toda a estrutura do Estado, ela vem daquele período. Porque havia a garantia de que eu podia fazer mal feito e eu não seria julgado. Eu não seria julgado. Mas eu seria julgado se eu tivesse uma opinião contrária, ou se eu denunciasse um mal feito, ou se eu fizesse qualquer coisa. Eu seria denunciado. E não precisa muito longe, que boa parte, uma boa parte dos brasileiros se revoltou contra isso. Muitos, como eu, nós fomos presos e torturados. Muitos, além de presos e torturados, foram assassinados. Muitos, além de serem presos, torturados, assassinados, os seus corpos foram negados às suas famílias, para que eles deixassem de existir simplesmente no país. Então, eu coloco a questão sob dois aspectos, né? Eu vejo essa questão como por dois aspectos. De um lado, de três aspectos. Um lado, existe a justiça, existe uma Constituição. E por mais estranho que seja, este pessoal, eles foram condenados por uma lei que eles mesmos fizeram. Eles mesmos assinaram. 4 desses 8 réus assinaram aquela lei. Então, não podem reclamar. Como tem hoje, por exemplo, no edital da Folha de São Paulo, que fala, não, tinha que condenar mesmo, mas foi excesso. Excesso do quê? Excesso de crime. E para cada crime tem uma dosagem que deve ser dada. Se o crime existiu, ele corresponde a um fato e ele corresponde a uma pena. Então, 27 anos e 3 meses para o Bolsonaro foi pouco. Foi pouco. 26 anos para o Walter Braga Neto foi pouco. 21 anos para o Augusto Heleno foi pouco. Para todos eles que contribuíram com o processo, foi pouco. Então, eles fizeram realmente, eles construíram, e tem a narrativa. E é interessante, né, porque eles fazem e eles também documentam. Então, existe a documentação real. Não existe aquela história de que não, eu não tinha, eu não tenho
como dizia lá o Moro, lá, aquele infeliz, aquele juiz, domínio do fato, sei lá o quê. Aqui não, aqui tem comprovação. Tem comprovação, tem filmagem, tem mensagens por celular, tem mensagens escritas, tem papel escrito, tem uma série de coisas. Como um punhal verde e amarelo. A gente sabe até que ele foi impresso num dia, 6 cópias no Palácio do Planalto, e que logo depois, quem o imprimiu foi para o Palácio da Alvorada. O que ele queria fazer com isso? Lógico, que era discutir com o chefe da quadrilha o que ia se fazer. Sabe-se que logo depois, um tempo depois, ele fez mais 3. E fez mais uma reunião não só com o chefe da quadrilha, como com o Kid Preto, que era encarregado, que fazia parte da quadrilha, e estava encarregado de limpar, matar, né? Matar o Alexandre de Moraes. E nesse plano de Pinhal Verde e Amarelo, tinha também a morte do presidente eleito Lula e do vice-presidente Alckmin. Os métodos eram diferentes, não importam, mas existia este planejamento. Existia esse planejamento. Então, não tem dúvida que o Bolsonaro era o líder da organização criminosa, estabelecida com o escopo de perpetuar-se no poder. Ele queria ficar no poder. E, com isso, garantir toda a vassalagem que ele já vinha dando às Forças Armadas com o objetivo de comprá-la. E ele comprou. Ele comprou. Ele deu. Ele deu a aposentadoria para um torturador conhecido de São Paulo, do DOI-CODE, o Ustra, como se ele fosse marechal. E ele não passou de coronel. Esse cara devia não ter nem aposentadoria, não ter nada. Devia ter perdido todos os seus títulos, todas as suas coisas, porque agiu contra os direitos humanos, uma lei básica da sociedade e da convivência dos povos. Então, ele e todos os que o mandaram, que fizeram, também deveriam ser. E aqui, se a gente for olhar bem aqui, quando a gente ouve falar aqui de Augusto Heleno era assessor do Frota, que queria ampliar a ditadura militar, queria fazer muito mais, que queria continuar matando como matou Herzog, como matou Manuel Filho Filho, e todos os outros. Então, não tem dúvida que o Bolsonaro foi o principal articulador e o maior beneficiário dos atos executórios voltados à tentativa de ruptura do Estado Democrático de Direito, tendo atuado para instrumentalizar a presidência da República a fim de disseminar narrativas falsas sobre o sistema eleitoral, num primeiro momento, e depois para cooptar o apoio das Forças Armadas para promover um golpe novo de Estado. Isso está escrito aqui numa das matérias que eu vi. Eu até digo para você o seguinte, que ele não fez primeiro momento um e depois o outro. Ele já fez com o outro. Porque desde que ele assumiu, desde que ele entrou em campanha, ele trouxe junto com ele o que havia de pior das Forças Armadas brasileiras. Os golpistas de sempre. Então, ele sempre esteve com eles. Não é a cooptação e até a insegurança gerada, que houve diversas manifestações no Exército, do mais, e que a desprofissionalização do Exército para virar um órgão político a serviço de um grupo, isso veio tudo junto com Bolsonaro. Ele teve êxito em demonstrar que os discursos, o PGR, o Procurador-Geral da República, teve muito êxito em demonstrar que os discursos do ex-presidente não representavam o exercício regular do direito da crítica, mas uma estratégia de corrosão progressiva da confiança pública nas instituições democráticas. E foi isso que ele fez. Ele plantou 4 anos seguidos, não foi nem em 2021. Ele foi corroendo progressivamente a confiança do pública nas instituições democráticas.
Tanto é que hoje ainda tem pessoas que acham que ele tem razão. Ele é o imbrochável, o incomível, o não sei o quê. Mas é um cagão. Está morrendo de medo se vai para Papuda. Eu acho que deveria ir. Agora está se falando, não, porque eu sou doentinho, que não sei o quê, pá, que eu preciso ir no médico para tirar umas pintas, que eu preciso. Entendeu? É um safado. Mas cantava de galo para o povo e vendia aquela imagem de super-herói que estava lutando contra a ditadura, que estava lutando contra a ditadura do judiciário, que estava lutando contra a corrupção. Mas que cara mais corrupto que esse? Ninguém parou para pensar como é que ele conseguiu construir a fortuna dele. Com o salário de deputado, ele não faria isso, não. Muito menos com a aposentadoria que ele recebe como militar do Exército. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, porque se um trabalhador da iniciativa privada, com, sei lá, 15, 20 anos de casa, tiver que parar de trabalhar, por algum motivo, ele vai morrer de fome. Ele vai morrer de fome. O Exército não. Principalmente o Exército, que nunca entrou em guerra. Que a guerra dele foi contra o povo brasileiro, que foi destruir direitos humanos, que foi destruir o Estado de democracia de direito, que foi lutar a favor de outros que não estão relacionados ao Brasil. Há setores que se locupletaram e ganharam muito, ficaram muito ricos no período da ditadura militar e que no governo Bolsonaro voltaram a ter sua atuação firme e forte. Então, setores que esqueceram que o Brasil tem biomas extremamente importantes e passaram a destruir tudo, passaram a boiada, como disseram lá numa reunião. Destruíram o país fisicamente, intelectualmente, quando atacaram as universidades, tiraram verbas das universidades, destruíram a educação básica, estão destruindo a educação média com essa história de escola militar, que precisa da disciplina para a molecada e fazer eles bater continência. Outro dia eu vi um vídeo até terrível, de ver que o professor entrando na classe, o cara, todo mundo levanta, bate continência, fala, não sei o quê, tem o chefe do grupo. O que é isso? Cadê aquela educação importante que nós precisamos para desenvolver um país de futuro? Aquela educação em que é extremamente importante desenvolver o senso crítico das crianças. Não, estão virando um monte de robozinho. É isso que eles querem. E é isso que faz as Forças Armadas Brasileiras. A PGR também observou que a atuação do grupo prosseguiu e adquiriu contornos ainda mais gravosos após a derrota nas urnas. Visando a permanência no poder, o grupo trabalhou com a hipótese de recurso a medidas excepcionais, seja na promoção de autogolpe, seja pelo terror e deposição do governo legitimamente eleito. Então, aqui, ele pegou dois aspectos. Deposição do governo eleito, antes da posse, era a morte. Foi condenado à morte o Lula e o Alckmin. E foi condenado à morte o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí se construía uma outra figura para se fazer um outro processo onde eles ganhariam. Primeira coisa. E ficariam no poder. Depois que eles saíram no dia 1º, aí eles continuaram insuflando aquele público que estava no golpe para quê? Para forçar um período em que se faria, se pediria o apoio das Forças Armadas para conter as massas que estão em ebulição. E aí tinha todo um planejamento de quebrar os três poderes, parar caminhões, ou seja, criar um caos que fosse ingovernável e que dependesse do uso da força. E aí a força seria das polícias militares e do Exército para
se tomar pé da situação. Essa foi a tentativa final do golpe deles. Graças à sabedoria do presidente Lula e do ministro da Justiça na época, que era o Flávio Dino, nós não entramos nessa. Nós não entramos nessa. E acabamos desfazendo os acampamentos, que já deviam ter sido... Aliás, tem uma crítica aqui, viu? Já deveriam ter sido desfeitos no dia 1º. Quando o governo assumiu, devia ter dado a ordem para os exércitos. Expulsa esse pessoal da frente. Não, não só deixou, como recebeu novos ônibus, novas coisas, e aqueles projetos que continuavam falando e defendendo a liberdade, o Bolsonaro, eu não sei o quê, com aquele discurso falso de ditador. Então, essa foi a situação que aconteceu. E isso ficou provado no julgamento. Ficou provado no julgamento. E por 4-1, todos os réus foram condenados. Condenados, e isso é importante. Né? E eles são condenados, e isso foi uma grande vitória da democracia. Porque pela primeira vez na história da República, o Supremo Tribunal condenou criminosos que maquinaram os golpes de Estado contra o regime democrático. A começar pelo réu maior, que foi o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Neofascista, líder da extrema-direita e serviçal do governo Trump. Tem alguma dúvida disso? Tem alguma dívida que ele está confabulando através do filho dele com o governo Trump para jogar ações contra a economia brasileira? Para jogar ações contra a justiça brasileira? Para jogar ações e ameaçar com ações o legislativo brasileiro? Ou não foi ameaçado o Mota se ele não colocar a questão da anistia? Eu acho que ele é fraco, mas ele foi ameaçado. E não sei até onde ele aguenta. Ele perde o cargo. Infelizmente, nós brasileiros temos um péssimo hábito de não olhar em quem estamos votando. E nos iludimos com gente que compra voto. Comprar voto não significa que eu te dei dinheiro porque eu recebi a cópia do voto. Né? Não é isso. Comprar voto pelo sentido seguinte. Por exemplo, hoje, quantos por cento do orçamento é controlado por deputados? E eles fazem com isso o que eles querem. E se eles têm uma bronca doida, é do Flávio Dino que está indo atrás do rastro deles. Uma hora dessa vai explodir também. Mas com isso, eles pegam uma boa parte do orçamento e vira propriedade deles. E eles usam de olho nos votos deles. Nos votos deles. Então, vira o deputado que trouxe não sei o quê. Mas ele trouxe, vamos supor, se ele chegar com 10 milhões, uma parte dessa já não chegou. Ou se chegar, vai sair aqui logo na sequência. Tá? Então, ele já se capitaliza para futuras campanhas. Depois, ele vende uma imagem de que, graças a ele, se construiu uma estrada, se construiu... mesmo que a estrada vá até a fazenda dele. Tá? Como tem casos aí contados. Ele paga um show caro de um parceiro deles, e aí é um preço absurdo, né? E eles fazem esse tipo de trabalho. Então, durante 4 anos, eles vendem a imagem para o povo de que, olha, eu estou aqui resolvendo o teu problema. Mas esquece que eles não votaram a questão do reajuste do imposto de renda, não votaram a 6x1, não votaram uma série de outras coisas que são importantes para o trabalhador e para o povo brasileiro, para melhorar a capacidade de alimentação do povo e tudo mais, que não aparelharam adequadamente as forças que precisam proteger os nossos biomas, que não aparelharam adequadamente contra os invasores de terra, os incendiadores e tudo mais. Isso, os que entram em terras indígenas e acabam com o povo indígena, né? E com as suas tradições. Então, nada disso eles estão levando em conta. Nada disso para eles é importante. Então,
Eu acho que levar militares do mais alto grau da hierarquia, 3 generais e um almirante, além do tenente-coronel, aos tribunais, foi extremamente importante. Mais importante foi condená-los. Mais importante foi dar mais de 20 anos para todos eles. Menos para o delator, que é o tenente-coronel, que fez um acordo para se preservar e para garantir o posto dele. Devo lembrar que os generais e almirantes vão para o Tribunal Militar. Não sei como o Tribunal Militar vai agir, mas o certo é tirar as patentes, tirar as honrarias recebidas e expulsá-lo do Exército. Expulsar não significa bem expulsar, porque no Exército, quando você expulsa, na verdade, você faz de conta que ele está morto e paga a família do que ele devia estar. Que é um grande erro também. Porque usar a força, a influência sobre as forças que têm armas, que têm o poder de destruição, que têm o poder de ameaça, que têm o poder de quebra de um Estado de direito, é um crime gravíssimo. Devia passar fome. Então, agora nós estamos esperando o quê? Que seja feito o transitado em julgado, que cabe sempre a defesa num processo como esse. Olha, vamos lembrar o seguinte: eu fui processado pela Lei de Segurança Nacional em 1973. Eu fui a julgamento em 1975. Eu tive direito a um advogado? Tive. Mas ninguém escutava, porque quem estava lá na frente já tinha sentenças definidas. Já tinha tudo claro. Era um jogo de cartas marcadas, o que é diferente de hoje. Nós não tínhamos esse acesso a nada. Nós éramos acusados, simplesmente, de ter, não estarmos sendo contra a segurança nacional. Eu, a Mauri, um estudante, ia colocar a segurança nacional em, em crise, coisa, era importante. Piada, viu? Piada. Então era assim, era assim. E eu não podia, e nós não podíamos, tínhamos que tomar muito cuidado, porque conforme o que falasse, nós íamos levar chumbo. Aliás, eu tenho um colega meu que foi, que foi julgado mais ou menos na mesma época que eu, num outro processo, e ele tinha uma particularidade que era o seguinte: ele tinha sido o melhor aluno do CPUR. E aí, mas ele era um companheiro meu, que luta contra a ditadura militar. E aí, ele foi. Quando ele foi preso, né, porque ele teve que ser, foi preso e tal, e quando ele foi preso, ele. No julgamento dele, quem que estava na mesa lá como juiz? O capitão, o tenente, sei lá o que era lá, que era o responsável por ele no CPUR. Como a dizer assim, tá vendo, seu filho da mãe? Você que sai fora das linhas que eu estabeleci, agora você vai preso. E ele foi preso. E ele foi condenado. Tinha alguma coisa a favor dessa condenação? Não. Ele era um estudante como eu. Estudante que sonhava, que tinha esperança de construir um Brasil melhor. Aliás, não se esqueçam, a esperança é revolucionária. Lembra que eu tenho falado isso em todos os nossos programas. Eu tenho batido na questão da semente da esperança. Então, os tempos eram muito difíceis. E continuam muito difíceis. Agora, esses aqui, querer dizer que os tempos são difíceis para eles, cadê a Câmara de Tortura para eles? Não teve. Cadê eles passarem dias e dias e dias naqueles submundos do, do regime,
ouvindo gritos o dia inteiro, sendo torturados às 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã, durante o dia, de noite, o dia inteiro se preparando para aquele terror infernal, vendo companheiros serem mortos, vendo coisas. Não passaram por isso. Eles tiveram um processo legal. Eles foram chamados a se defender. Se os seus deputados, se os seus advogados não conseguiram defendê-los, foi porque não tinha que defender. Eles tinham muita evidência contra eles mesmos. Então, isso é um perigo. É um perigo e é muito importante a gente entender que todos tiveram. Isso é democracia. Democracia é assim. Eu posso ter dúvida de você. Eu posso levantar uma questão, eu posso te processar. Mas você tem todo o direito de se defender. Todo o direito de se defender. Então, eles praticaram crime, sim, contra o Estado, como golpe do Estado, abolição violenta do Estado de Direito, que eles estavam planejando, não é? Foi isso que eles foram fazendo dia 8. Organização criminosa, dano qualificado contra o patrimônio da União, deteriorização do patrimônio tombado. Eles incentivaram tudo isso. E olha, e tudo foi um gradativo processo de discurso, de posicionamento e tudo mais. Então, nós temos que ver que nós temos que nos dias finais desse julgamento, nós ainda fomos ameaçados por porta-voz da América Latina, da Casa Branca, a Caroline Leavitt, diz que Trump poderia recorrer a meios militares para fazer valer a liberdade de expressão. Nós, brasileiros, não temos falta de liberdade de expressão. Eu estou aqui fazendo esse programa com liberdade total de expressão, como todos vocês têm. Agora, golpista não tem. Foram contra a Constituição, eles têm que ser julgados. Foram julgados adequadamente? Foram. A amostra de todos nós vimos. Eu produzi até 3 programas extras discutindo cada fase do julgamento. Então, nós não temos que aceitar o crime, não temos que aceitar a interferência de nação estrangeira sobre o Brasil. Principalmente quem não tem o que mostrar. Principalmente quem ameaça as universidades americanas contra a liberdade de expressão. Que ameaça povos que não são americanos porque contra a liberdade de expressão. Que ameaça, prende e deporta estrangeiros sem direito ao debate, ao bom debate, ao bom julgamento. Deporta, simplesmente. Que garantia você tem lá dentro daquele país? Principalmente nós que falamos português. Não temos nenhuma. E aí a gente tem que levar em conta também que a extrema-direita brasileira atuou subordinada a Trump e contra o Brasil para pressionar o STF. Fez motim nas 2 casas do Congresso para tentar impor à força o projeto infame da anistia. O neofascismo enxovalhou a data magna nacional, arriscando a bandeira do Brasil e hasteando em avenidas do país a bandeira da potência agressora, os Estados Unidos da América. Vocês viram. O Tarcísio, que está se candidatando aí a presidente, diante da bandeira americana, agrediu o STF. Eles são inteiramente traidores da pátria. Não tem o que discutir isso. E nós temos que deixar bem claro: o Brasil é do povo brasileiro. É do povo brasileiro. Acho que a punição exemplar do Bolsonaro e de seus comparsas é a vitória da democracia sobre a tirania que tentaram impor ao país. A alegria deriva da convicção de que a impunidade seria premiar os inimigos do regime democrático e incentivar novas tentativas de golpe. Mas nós não podemos esquecer, eles agora ameaçam com anistia. E nós
E aqui eu vou fazer uma crítica a nós mesmos. Nós mostramos o quanto nós estamos débeis em defesa da soberania nacional. Aliás, eu tenho que ressaltar que ontem não, dia 11, a Engenharia do Nordeste esteve reunida para defender a soberania nacional. É um assunto extremamente importante. No dia 1º de setembro, o Clube de Engenharia do Brasil promoveu um amplo debate também sobre a soberania do Brasil. E assim, todos nós, entidades, aliás, eu escrevi isso no dia 11, não só as entidades de engenharia, mas todas as entidades, todo o povo brasileiro tem que se unir para dar apoio a essa defesa da soberania nacional. Hoje nós estamos com um vício muito sério, que é de achar que o Lula tem que peitar isso sozinho. E quando ele tem que peitar isso sozinho, ele está suscetível a receber pressões de outras áreas. E nós, enquanto povo brasileiro, nós temos que tomar a frente disso. E aí vale a crítica. E no dia 7 de setembro, nós não fizemos a nossa parte. Poucos de nós, patriotas, foram às ruas. Deveríamos ter ido muito mais. Está na hora de movimentar essa máquina. E aí, tem uma questão que eu tenho levantado e que eu não tenho encontrado respostas, por isso que eu não botei ainda no programa. Respostas boas. Não encontrei essas respostas. Como é que nós vamos organizar esse povo para defender o povo brasileiro, defender o Brasil, a soberania brasileira, a democracia brasileira, de todos os ataques que ele sofre internamente, através desses grupos proto-fascistas, desses grupos que estão dentro do Congresso Nacional, que são muito fortes, e usam o poder econômico para se fortalecer. E como é que nós vamos fazer para se defender dos ataques de países estrangeiros, que até nos ameaçam com a intervenção militar em cima do Brasil? Olha, e tem coisas que são inexplicáveis. De repente, um avião sem identificação tal desce em Porto Alegre, larga os americanos, depois vem para Brasília, vem acho que para São Paulo, larga outro. O que ele estava largando? Estava largando a gente da CIA. E o avião era da CIA. E nem explica o que veio fazer. Então está na hora da gente se defender. Eu estou velho, cabelo branco, mas estou aqui na luta. E se eu estou fazendo esse programa hoje, e estou falando com vocês ininterruptamente durante algum tempo, é porque eu estou chamando vocês à luta. Que é isso que nós vamos fazer. Nós vamos estar na luta. Nós precisamos estar defendendo a soberania nacional. E defender a soberania nacional, a gente defende em todos os locais de atuação que a gente tenha. Tá? Desde o banco da praça jogando dominó, lá como um monte de aposentado, até os locais de trabalho, as praças públicas e todos os processos que a gente pode estar desenvolvendo. Então, nós não podemos deixar isso. E me dói ver a bandeira da Uni com meia dúzia de gato pingado do lado. Me dói ver a bandeira dos partidos políticos com meia dúzia de gato pingado do lado. Me dói ver a quantidade de pessoas de mais idade, que normalmente são aquelas que lutaram contra a ditadura de 64, enchendo eventos, enchendo o que eu digo é assim, nós tínhamos 9 mil pessoas na Praça da República no dia 7 de setembro, segundo os cálculos. Uma boa parte era o pessoal do cabelo branco. Está na hora da gente também achar o caminho para falar com a juventude. E nesse papel, a Uni tem um papel muito importante. Não é só vender carteirinha. Não é só botar a bandeira da Uni. É fazer o bom debate nas universidades.
As entidades têm esse papel. Não basta um monte de velhos se reunir numa entidade e falar nós estamos na empresa X ou no Coisa para a Democracia. Temos que fazer esse debate com os jovens profissionais, com os profissionais médicos, com aquele profissional que hoje está na faixa dos 50 anos, que tirou o Collor, com aquele profissional que não que participou de outros processos, que está muito mais novo, que está lutando para ser sobrevivência. Nós temos que estar firmes e fortes para defender isso. Então, nós precisamos formar, não formamos ainda, para a defesa da soberania nacional e repúdio ao golpismo, um movimento de amplas forças econômicas, políticas, sociais e culturais, e temos que respeitar o governo Lula, por isso nós temos que também fortalecê-lo, e para seguir travando esse bom combate. Este tem que ser o legado deste julgamento. Então, encerramos a primeira parte do nosso programa, e eu, como sempre, vou fazer uma análise, e não poderia deixar de ser, eu tenho que fazer essa análise, e vou ver um artigo que eu vi, que veio de um programa que chama Entre Linhas Vermelhas, do dia 11, que é apresentado por Inácio de Carvalho e Davi Molinari. E o foco é o foco da semana, o julgamento histórico, que pode mudar os rumores da democracia brasileira. Então, ele foi feito com o jurista Martônio Montalverni. Ele é doutor e pós-doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, professor titular da Unifor e ex-presidente da OAB. E ele coloca algumas coisas, né? E eu vou reforçar isso aqui. Apesar de eu ter falado isso no primeiro, mas a gente tem que reforçar, para mostrar que não sou só eu que estou falando isso. O mundo jurídico também fala. E eu não sou jurista, sou engenheiro, vocês sabem disso. Ele diz: o Supremo Tribunal Federal, desde 2022, vem construindo uma nova jurisdição, o da democracia defensiva. Olha que interessante esse conceito. Trata-se de um conceito consolidado no direito constitucional mundial, especialmente após as tragédias do século XX, que entende que regimes democráticos devem se proteger contra forças que buscam destruí-los. É isso que nós estamos falando. E aí, ele destaca também que neste processo que tem para fazer essa democracia, ele foi atrás de um processo aberto, claro, com acervo probatório, a linguagem dele, é imenso, robusto, incontestável, agendas oficiais detalhando punhal verde e amarelo, áudios, vídeos, depoimentos, até anotações do general Heleno, foi tudo. Está tudo lá. E ele pergunta: o que falta mais para provar a tentativa de golpe? Só faltou o organograma da organização criminosa. E talvez ele esteja lá nos autos, e a gente não reproduziu. E aí, ele vem fazendo desmontando os argumentos da defesa, foro e tentativa de anistia. A prerrogativa de foro já é uma questão que está mais que pacificada. Não vou nem discutir. Não houve golpe, logo não houve crime. Essa é a segunda coisa. E como dizer que quem aponta uma arma contida não cometeu crime porque não removeu os gatilhos? A lei pune a tentativa. E tentativa de golpe, de assassinato, está fartamente documentada. Está fartamente documentada. Se tivesse tido golpe, eu não estaria aqui, provavelmente. Estaria entre aqueles 30 mil mortos que o Bolsonaro disse que ia matar. Talvez não. Já deu até tempo dele ter me matado mesmo. Né? Mas estaria morto mesmo, porque ele queria matar. E eu nunca mudei de posição, então ele estaria na lista. Anistia. O ministro Flávio Dino foi brilhante ao dizer: o Estado não pode anistiar quem tentou destruí-lo.
Seria como perdoar um incendiário para atear fogo no próprio quartel de bombeiros. Além disso, anistiar crimes contra cláusulas pétreas da Constituição e a defesa do Estado de Direito é uma delas, como a separação de poderes e o voto é inconstitucional. Ou seja, isso aqui é inconstitucional. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A normalização do terror e o silêncio cúmplice. Temos uma direita, ele coloca, né, que assimilou a violência, o discurso do ódio, a homofobia, o machismo de Bolsonaro como normal. Jornais falam em escolha difícil, como se escolherem democracia e fascismo fosse um gesto de uma questão de gosto. Acho que foi muito bem colocado, porque quem viveu os anos Bolsonaro, desde a campanha dele, ele ameaçava matar todo mundo, pegava criança para fazer arma, e incentivava a formação de milícias e tudo mais. Ele tem, ele tem essa visão, esse discurso pró-violência, discurso de ódio e homofobia. Aquele machismo falso dele virou normal. E os jornais pautam tudo que ele fala. Pautam tudo. Basta ver, eu falo para vocês já vários programas, que a Folha de São Paulo ela não começa a falar do Lula, do governo Lula, que é o governo que está governando o país e que está tomando decisões que podem afetar o povo brasileiro, antes da página 12ª. Não fala. É o Bolsonaro, é o filho do Bolsonaro, é o tio do Bolsonaro, é a avó do Bolsonaro, é a pinta do pé do Bolsonaro, o cabelo branco dele que está não sei o quê. Ou seja, há uma admiração. Se não tiver Bolsonaro ali, tem Tarcísio. Porque também hoje os jornalões começam a trabalhar pela candidatura do Tarcísio, que é um representante do governo do Bolsonaro, e que fazia um papel de alguém que não estava nem aí, que estava tudo bem, que era democrata e tudo mais, mas que tirou a máscara agora no dia 7, quando ameaçou o ministro Moraes e o Tribunal de Justiça. Então, eles não são, nem Bolsonaro, nem Tarcísio, não são homens inofensivos dos anos 50. Eles são brutamontes que ameaçam a civilização democrática. E quem relativa a isso, compactua. É isso que nós queremos para o futuro desse país? Depois, um outro item que ele coloca muito bem é a ameaça dos Estados Unidos à lei do mais forte. O direito internacional hoje é a lei do mais forte. Israel bombardeia o Catar, os Estados Unidos sabotam Cuba e Venezuela, e a comunidade internacional só emite nota. Nota de despesa. Isso aí não resolve. Não resolve. O Brasil precisa reagir com firmeza, repudiar publicamente essas ameaças e defender sua soberania política, econômica e judicial. Entendeu? Essa é a nossa soberania. A nossa soberania é política, econômica, judicial e social. Tá? Que é a quarta. Ele lembrou que nenhum país ocidental ousou criticar o julgamento de Trump nos Estados Unidos. Pô, ele fez a mesma coisa. O dia 8 foi a repetição do que ele tentou lá no fim do governo dele, lá na gestão passada do Biden. Mas agora se intromete no Brasil. Isso não é defesa da democracia, é imperialismo puro. É aceitar o imperialismo e dizer, é isso mesmo, vocês vêm aqui, toma conta. E é isso que eles acabaram provando. Quando chegaram na Avenida Paulista, no maior ato deles, e puseram aquela bandeira americana toda estendida na avenida. Era o dia da independência do Brasil e não dos Estados Unidos. E nós estávamos comemorando o dia que nós ficamos independentes de outros países. E agora nós estávamos colocando na avenida a bandeira americana para dizer que nós éramos dependentes dos Estados Unidos. Que independência é essa? Que cabeça tem esse povo? E aí, por fim, ele coloca algumas coisas. Precisamos conhecer o passado para não repeti-lo. Instituições,
universidades, meios de comunicação progressistas, como o próprio Canal Arte Agora, todos têm papel fundamental nessa construção de memória e de defesa da democracia. Por isso é que eu fiz questão de fazer um programa por dia nesse processo do julgamento desses golpistas. E vou fazer mais programas desse tipo quando os fatos chamarem a atenção. Já fiz outros, por outros motivos. Já fiz outros por outros motivos. Enquanto eu estiver aqui, e o pessoal do Arte Agora me suportar, eu vou fazer isso, porque faz parte do meu compromisso, desde lá de estudante, lá de trás, antes ainda de entrar na universidade, de lutar pela democracia desse país. Para lutar por um Brasil, e eu repito sempre, tem gente que já está com saco cheio de ouvir eu falar isso, mas lutar por um Brasil democrático, soberano, socialmente justo, igualitário e tecnologicamente avançado. Por que eu digo tudo isso? Porque nós temos que ter isso em mente. Nós temos que construir um país de futuro. E um país para quem? Para mim? Eu não tenho muitos mais anos de vida, mas para meus netos, com certeza. Com certeza, para os meus netos, para os meus bisnetos e para tudo mais. Nós temos que sair desse marasmo de ficar atrelado às outras nações. Nós temos que ter capacidade, ter desenvolvimento tecnológico, ter desenvolvimento social. Nosso povo tem que receber o melhor em educação. Nós não podemos ter tantas diferenças sociais, nós temos que ser mais igualitários. Nós temos que defender a nossa soberania de boca cheia. Nós somos um país soberano. Trump vai se ferrar. Vai se ferrar. Nós vamos estar sempre atentos, de cabeça em pé, para defender o nosso Brasil. O nosso Brasil. E com isso, a gente chega ao final. Ah, mas antes de eu chegar ao final, ainda tem uma questãozinha que é importante. Fizeram uma CPMI aí, uma CPI, sobre a questão do INSS. Primeiro, outro dia, foram fazer só um comentário, a nível de comentário. Fizeram um depoimento do ex-presidente do INSS, do governo Bolsonaro. Ele falou: não sabia de nada, só fiquei sabendo agora que a Polícia Federal. Como não sabia? Conversa mole. Conversa mole. Que papo furado é esse? E hoje, houve uma grande ação da Polícia Federal sobre alguns pontos dessa trama. Isso aí é que vai abrir realmente quem é que estava com as mãos sujas nesse dinheiro que foi tirado dos pobres aposentados desse país. Hoje pegaram advogado, pegaram aquele careca, pegaram. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que a Polícia Federal não deixe de trabalhar essa questão. Bom, companheiros, essa semana foi uma semana muito ativa. Eu trabalhei muito, acompanhei todos os processos, tentei passar para vocês as minhas impressões, né? Tentei passar para vocês o meu júbilo, e aqui eu devo esclarecer, né, que eu não coloquei isso no programa, que Bolsonaro pegou 27 anos e 3 meses de cadeia, regime fechado. Braga Neto, 26 anos. Augusto Heleno, 21 anos. Almir Garnier, brigadeiro lá, 24 anos. O Paulo Sérgio, que era o ex-ministro da Defesa, 19 anos. O Ramagem, porque o Congresso proibiu de fazer, dele ser incluído em 2 crimes, que era destruição de patrimônio tombado, esse tipo de coisa, porque ele já estava diplomado como deputado. Quer dizer, como deputado, ele pode destruir o Congresso, ou coisa e tudo mais. Ele pode, né? Se ele for um cidadão comum, ele vai ser julgado. Absurdo isso. O Ramagem, 16 anos e 1 mês.
E o Anderson, 24 anos. Então, com isso, acho que nós cumprimos uma fase da nossa história. E acho que nós temos tudo para sermos um país diferente para o futuro. Mas para isso depende de todos nós. Então, eu não chamei de graça que nós temos que nos unirmos. Nós temos que estar atentos. Atentos nesse canal, nós temos que estar atentos nas ruas, nós temos que estar atentos nas nossas manifestações, nas nossas redes sociais. Nós temos que estar participando de tudo. E participando de uma forma ativa e responsável. E para isso nós temos que aprender a nos reagruparmos. Acho a ideia das sementes da esperança extremamente importante. Não é revolucionária porque nós já usávamos isso lá atrás. Mas lembrar que um dia nós soubermos nos unirmos, discutirmos as nossas questões e trabalharmos em grupo, em pequenas células, é extremamente importante. Então, vamos construir as sementes da esperança, vamos para as ruas, vamos dialogar, vamos dar apoio às nossas instituições quando elas merecem, vamos dar apoio ao nosso presidente Lula, que tem o papel de defender a soberania nacional. Viva o povo brasileiro! Viva o Brasil! Viva o Brasil democrático, soberano, socialmente justo, igualitário e tecnologicamente avançado. Até a próxima.